Conversas com Alma. Olá, olá, olá! Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Dão Digital. Aqui é Fábio Silva. Tudo bem com vocês? Silvia! A Sílvia está aqui também, deste lado cá do Atlântico. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um programa. Estamos a sentir que, que é importante falarmos um pouquinho de algumas questões que têm a ver com esta data que se assinalou há uns dias, que é o Dia da Mãe, não é? Que antigamente era celebrado no 8 de dezembro, se não estou em erro, e que agora se celebra no primeiro domingo de maio. Eu e a Fábio estivemos numa pré-conversa, no nosso aquecimento, para procurarmos então ver que assunto é que podemos trazer para a partilha. Esperamos que brevemente possamos ter o feedback dos ouvintes, não é? Relativamente a sugestões que possam dar para nós podermos fazer as nossas partilhas, dar as nossas perspectivas relativamente a esses temas que possam querer ver abordados. Fábio, passo-te a palavra. Então, nós estávamos abordando essa questão do Dia das Mães, porque domingo passado em Portugal foi Dia das Mães, e agora o próximo domingo vai ser Dia das Mães aqui no Brasil, porque o nosso é sempre no segundo final de semana do mês de maio. E é tão importante essa data porque a nossa primeira conexão, nossa, que eu falo do ser humano, né? Ele vem ao mundo através da mãe. Então, a primeira conexão nossa, o primeiro relacionamento, o nosso grande relacionamento, um relacionamento mais íntimo que nós temos, é com as nossas mães, né? É um relacionamento, assim, fantástico, divino, e que muitas vezes também é conturbado, né? Tem muitos altos e baixos, porque se a gente olhar em geral, muitas pessoas, né, têm dificuldade de se relacionar na vida em relação a várias coisas, várias questões, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizade. E da onde será que vem essa dificuldade toda, né, que a gente observa em muitas pessoas ao longo da vida em se relacionar, né? Da onde que vem essa dificuldade? Por acaso, não é por acaso, nada é por acaso, mas essa dificuldade, muitas vezes, frente à visão sistêmica, tá? Ela está relacionada com o nosso primeiro relacionamento íntimo de verdade, que é desde a época da gestação lá na barriga da nossa mãe. Então, ali, quando nós somos um embrião pequenininho e vamos nos desenvolvendo, a gente já começa a ter sentimentos, né? A entender, né, o que está se passando, porque tudo que a mãe passa, querendo ou não, passa pelo cordão umbilical, né? Não só o alimento chega ao embrião, ao feto, à criança, mas todo o sentimento também, né? E isso é muito importante porque muitas vezes, se a gente for olhar de uma forma simples, a gente não para identificar isso, a gente não para imaginar que aquela criaturinha que está crescendo na barriga de uma mulher, ela pode estar sentindo tudo aquilo que aquela mulher está sentindo. E agora veja bem, como é que ela interpreta tudo aquilo que ela está sentindo, né? Por quê? Porque, por exemplo,
Toda vez que uma mulher grávida fica preocupada, que ela fica triste, que ela passa por alguma dificuldade, que ela tem uma mudança brusca, por exemplo, na vida dela, isso reflete na gestação. Por quê? Porque o mundo do bebê, que é o útero da mãe naquela época, ele vai ficar diferente. Ele vai ficar enrijecido, ele vai ficar desconfortável muitas vezes para o bebê. E o bebê, como ele só conhece aquele mundinho redondo, que é o útero, né? Dependendo da intensidade que ele sente aquilo, ele pode se sentir rejeitado, ele pode se sentir abandonado, ele pode se sentir que não pertence àquele lugar e ele pode querer criar um mundo para que ele possa existir com tranquilidade e paz, né? Que aí vai ser na cabeça dele. Ou ele pode também, muitas vezes, tentar o mínimo possível se fazer lembrar para uma mãe, por exemplo. Então, ele não vai chutar tanto, ele vai ficar mais quietinho, ele não vai se movimentar tanto, porque dependendo do que a mãe está passando, ele pode sentir que ele incomoda ela de um jeito ou de outro. E daí surgem as primeiras questões de um relacionamento entre mães e filhos, que a gente nem se dá conta lá na frente, que a gente acaba tendo, né, ao longo da nossa vida com os nossos pais, ou com os nossos amigos, ou também, muitas vezes, com os nossos namorados, maridos e filhos. Então, Silvia, o que isso diz para O que isso te diz, Silvia? Ok, é que houve aqui uma pequena falha de som. O que é que isso me diz? Isso diz-me algumas coisas que eu posso associar à minha experiência pessoal, e à medida que, lá está, que eu vou conhecendo um pouco mais da vida, que vou tendo um pouco mais de experiências, começo a compreender muitas situações lá da infância, muitas situações que ainda estão agora na fase adulta para resolver, porque nenhum de nós pode ter, não é? Esta ideia de que nós chegamos à idade adulta e já sabemos tudo. Não, nós vamos andar aqui a aprender até o momento em que tivemos que passar para outro plano. E é muito interessante esta questão dos relacionamentos, porque lá está, nós, quando já temos uma certa capacidade de entendimento das coisas, achamos sempre que o problema ou é nosso ou é dos outros. Mas é um problema que nós não vamos aprofundar, ou seja, nós não vamos olhar para a nossa infância, não vamos olhar para o momento em que estávamos, lá está, dentro da barriga das nossas mães, e não vamos com aquela necessidade de procurar compreender porque é que nós estamos a passar por esta ou por aquela situação no momento presente, ou mesmo que não seja presente, que nós possamos dizer que de alguma forma nós temos alguma dificuldade. E porque hoje estamos a falar nesta questão dos relacionamentos e da questão da mãe, muitas pessoas não compreendem, não entendem, não conseguem perceber de onde é que vem a sua dificuldade de relacionamento, precisamente porque não têm este conhecimento sistémico, não têm esta bagagem. É muito importante nós, mesmo que isto não tem nada a ver com religião, não tem a ver com nada, mas o que eu estou a dizer é, as pessoas que realmente estão a despertar para a sua espiritualidade, para despertar para quererem saber um pouco mais da sua existência aqui, será muito interessante poderem procurar em vários suportes, seja na internet, seja livros, com pessoas conhecidas, ou procurar um terapeuta da área,
para que nos possa dar esse acesso à chega, esse conhecimento, no sentido de, lá está, conseguimos ter outra perspectiva, outra visão daquilo que nós sentimos, daquilo que nós consideramos que é, se calhar, algo que está fora de nós, ou de outra perspectiva que achamos que o mal é todo nosso e que nós não somos capazes, que somos pessoas que não temos a capacidade de nos relacionarmos por acharmos que não temos essa capacidade. A questão aqui trata-se de nós observarmos o nosso percurso desde que estávamos na barriga da mãe, tentar conversar com as nossas mães, ver como é que foi uma gravidez, qual era o contexto familiar, que situações é que estavam à volta, como é que a mãe se sentia, para depois tentarmos perceber, porque se calhar nós que já fomos mães, e isto é muito interessante e não sei se houve algum momento que partilhei isso, é muito interessante conversarmos com as nossas mães e procurar-lhe como é que foi a nossa gravidez, como é que foi, e foi muito interessante, por exemplo, no meu caso particular, eu estar a perguntar à minha mãe como é que ela se tinha sentido, como é que tinham acontecido certas coisas, como é que, pronto, geralmente como é que foi a gravidez, e o parto, essencialmente a questão do parto, e perceber que comigo, quando fui mãe, houve muitas semelhanças, ou seja, houve um acarretar de informação que passou de mãe para filha, não é? Neste caso de filha, não é? E que quando fui mãe também tive situações semelhantes. Agora, as sensações, as situações pelas quais eu passei podem ter sido parecidas ou não, podem ter sido situações diferentes, mas em que o padrão estava lá. E hoje, com esta idade, com 52 anos, ainda ando a descobrir coisas relativamente à forma como eu me relaciono com os outros, porque quando nós estávamos a falar desta questão dos relacionamentos, nós estamos a falar de uma forma geral, os relacionamentos interpessoais que temos socialmente no trabalho, os relacionamentos, todos eles partem de uma raiz comum. Depois é claro que, dependendo da forma como nós nos posicionamos relativamente à nossa família, às pessoas com quem lidamos no local de trabalho, às pessoas que nós conhecemos para nos relacionarmos de forma mais íntima, falando agora dos relacionamentos amorosos, não é? Tudo isso tem uma ligação com aquele momento, com aqueles momentos primordiais, e é muito importante procurarmos então perceber porque é que eu enquanto pessoa tenho dificuldade em relacionar-me de forma romântica, porque é que eu tenho alguma dificuldade, porque assim o relacionamento romântico é dos relacionamentos mais íntimos que nós poderemos procurar com uma pessoa que não é da nossa família, não é? Porque há intimidade de outras formas. Estamos a falar desta intimidade da pessoa, do companheiro que nós escolhemos ou poderemos escolher para partilhar a nossa vida dessa forma. E às vezes os relacionamentos que nós temos com nós próprios, com elementos da nossa família, se nós formos ver bem, se formos percepcionar os contextos e ver, se calhar nós conseguimos encontrar um ponto comum. Porque é que eu não consigo ter um relacionamento saudável, na minha perspectiva, saudável no sentido de, ok, sim senhora, todos nós sabemos que relacionarmos com pessoas não é com máquinas, as pessoas têm emoções, têm sentimentos e as coisas têm sempre dificuldades e desafios para nós resolvermos, mas há uns relacionamentos em que nós consideramos que são mais difíceis que outros e que se calhar até na nossa perspectiva achamos que não são saudáveis, que são tóxicos e que às vezes podemos sentir que só atraímos esse tipo de relacionamentos. E porquê? Porque se calhar há algo que nós temos que melhorar, algo que nós temos que mudar, temos que procurar resolver, procurar ver outra perspectiva e conforme a Fábio disse muito bem, ir lá atrás, ir lá ao tempo da gravidez, ir ao tempo da infância e perceber como é que eu me senti, como é que eu era, como é que eu encarava a minha família, como é que eu sentia que a minha família era para mim. E de facto, se nós sentimos indiferença, se nós sentimos rejeição, se nós nos sentimos humilhados, abandonados, nós trazemos essas feridas connosco. E isso é uma ferida que é a nossa percepção. Não quer dizer que a família, ou que a mãe, ou o pai, ou as pessoas com quem nós nos relacionávamos na família, na infância,
tivessem essas atitudes. A questão tem a ver com a nossa percepção, como é que nós nos sentíamos. E hoje, como é que nós olhamos para isso? Como é que nós hoje podemos olhar para trás e ver, ok, aquilo era a minha forma de eu encarar, de eu sentir, será que estava correta? Naquele momento era aquilo que nós sentimos, mas hoje, com a informação que temos hoje, com a experiência de vida que temos, se calhar podemos olhar para trás e ver que se calhar é importante a mudar a nossa visão das coisas e limpar essa ferida, limpar essas emoções que nos remetem para um momento que nos prende, lá está, e libertar-nos. E é muito interessante ver que quando conseguimos fazer as pazes com a nossa infância, quando a nossa criança interior começa a perceber que, afinal de contas, o amor está lá, tudo depois desabrocha, tudo melhora, tudo muda de certa forma, porque nós tomamos essa consciência. Tomamos a consciência de que aquele momento ficou lá atrás e que a ideia que eu tinha, se calhar, não era a ideia da realidade. E hoje eu posso mudar essa emoção que eu tenho em relação a algo que já passou. Fabi. Então, eu estava aqui ouvindo a Silvia e lembrei de uma frase que ela é muito interessante, que é: a forma como você trata a sua mãe vai ser a forma como a vida vai te tratar, né? Essa é uma máxima, né? Uma frase que nós, terapeutas sistêmicos, a gente utiliza muito, né? E os relacionamentos, dentro da visão sistêmica, né, em geral, eles vêm da base do relacionamento com a mãe. Então, assim, é muito fácil para a gente, quando nós temos uma dificuldade de nos relacionar, seja por qual motivo for, a gente apontar o dedo para o outro, né? A gente apontar o dedo para o outro e falar que ele que é uma pessoa difícil, que ele que é uma pessoa instável, que é uma pessoa bipolar, que é uma pessoa que não sabe se relacionar com ninguém. Mas quantas vezes a gente aponta o dedo para o outro querendo se esconder, né? Querendo fazer de conta que está tudo bem, que é sempre o outro problema, querendo jogar para o outro problema. Será que não está na hora da gente olhar para aquela criança nossa interior, abandonada, triste, ferida, e cuidar dela de uma forma correta, né? Falar, olha, agora nós crescemos, nós somos adultos e a gente precisa tratar de alguns assuntos, né? A gente deixa que eu cuido dessa criança. Você que é uma pessoa adulta, que é uma pessoa já responsável, pai de família, mãe de alguém, ou que ainda não é mãe, mas pretende ser e não consegue ter um relacionamento saudável, muitas vezes, o que ocorre? A tua criança interior, o que é a criança interior? A criança interior é quem nos acompanha desde quando a gente nasce, é a nossa alma, é a nossa essência, né? A tua criança interior, às vezes, ela está gritando e ela está querendo chamar atenção para que você olhe para ela, mas para você cuidar dela e não para ela fazer o papel de dirigir a sua vida, porque ela não tem essa obrigação, né? Nós, adultos, temos a obrigação de cuidar, sim, olhar para a nossa criança interior com amor, carinho e respeito e cuidar dela. E os adultos encaram as questões e solucionam problemas. As crianças, elas fazem mexerico, elas apontam o dedo, elas fazem graça. Então, assim, como é que você está representando, qual o papel que você está representando nesse relacionamento que você tem dificuldade? É de uma criança mimada? De uma criança que
teve problemas e não sabe lidar com aquilo, encarar de frente, ou como um adulto que vai solucionar e resolver o que ficou lá atrás. Então, eu às vezes eu dou umas chacoalhadas, eu dou um abanão, um chacoalhão dos meus clientes, porque isso é muito recorrente, Silvia, isso é muito recorrente. Todo mundo tem problema com relacionamento. Eu tenho, você tem, várias pessoas têm, e nós, muitas vezes, nós nos colocamos num papel de criança, de vítima, entendeu? E o que é interessante é você passar a olhar como um adulto para aquela situação e encarar de frente, e não fugir, né? E não apontar o dedo para as pessoas. Eu acho que a mensagem hoje que a gente pode passar aqui para todo mundo é: como era o seu relacionamento com a sua mãe? Como foi para você esse relacionamento? Será que tem alguma coisa ainda que precisa ser resolvida, precisa ser olhada, precisa ser conversada e tratada? E por que não fazer isso agora? Né? Como uma pessoa sensata, conversar de uma outra forma, entender, porque cada um sente de uma forma, cada um passa por um problema, por um momento de uma forma, entender e não julgar. O principal é esse, gente, não julgar os nossos pais. Eles não são os pais que a gente gostaria muitas vezes, mas eles são os pais ideais para a gente. Né? Então você não julga, simplesmente não julga, aceita, porque eles são as pessoas ideais para vocês, né? O que eles fizeram para vocês já foi grandioso. O que o meu pai e minha mãe fez para mim foi grandioso. Eles me deram a vida e eu sou grata por isso. Eu não vou julgar o relacionamento deles, eu não posso. Quem sou eu para julgar o relacionamento deles? Assim como a Silvia também, como ela pode ver o relacionamento dos pais dela, como ela pode ter o filho que vê o relacionamento dela com o pai dele. É tudo isso, é muito delicado, a gente não pode julgar o que uma pessoa sentiu, o momento que ela passou, né? Então, fica essa dica para vocês. Como é que a vida tem te tratado? Será que você trata sua mãe igualzinho e não se dá conta? Como é que você pode mudar isso? Pensa nisso, fica essa dica para vocês. Eu ver você para finalizar. É isso mesmo. Mesmo agora falando, por exemplo, no caso dos ouvintes, cuja mãe já não está entre nós, é sempre importante fazer esse exercício de reflexão e procurar perceber, ok, como é que era o meu relacionamento com a minha mãe, porque apesar da mãe não estar já neste plano, a energia está cá, ela mantém-se, ela está comigo, não é? Enquanto pessoa. Então, mesmo que a minha vida não flua, não esteja a fluir nesse sentido, eu posso resolver essa questão, eu posso procurar mudar a minha perspectiva relativamente a isso, mesmo que a minha mãe já não esteja neste plano. Porque onde quer que ela esteja, ela vai receber essa informação, ela vai receber essa energia, tudo se vai encaixar. Portanto, não é desculpa para dizer, eu não posso fazer esse trabalho porque a minha mãe já não está entre nós. Não há problema nenhum. Onde quer que esteja a mãe, onde quer que esteja a energia da mãe, ela vai receber essa nossa energia, certo? E então é muito importante nós disponibilizarmos para fazer esse trabalho interno. Vamos observar para a relação que tínhamos ou que temos com a nossa mãe e vamos procurar melhorar, perdoar, perceber que tudo está como tem que estar, tudo aconteceu como tinha que acontecer para eu poder fazer o meu caminho, mas hoje com essa consciência,
ok? Foi um gosto estar convosco aqui. Eu e a Fabi esperamos que as nossas partilhas mais uma vez possam ir ao encontro das vossas expectativas, das vossas necessidades de receberem mais algum apoio, mais alguma orientação, perspectivas diferentes, como se estivéssemos numa conversa de café, sem estarmos a impor nada. Claro, cada um poderá entender e perceber esta informação à sua maneira, e é isso que se pretende. Deixamos-vos até ao nosso próximo programa. Um abraço e muito amor no coração. Fabi, dá um tchau. Beijinho. Beijinho. Fiquem bem e até a nossa próxima mensagem. Fiquem bem. Conversas com Alma.